faltava uma direção para unificar essas lutas, para centralizar essas lutas, como o papel que a CUT cumpria, por exemplo, na década de 80, e que lamentavelmente não cumpre mais. E nós, como disse o Zé Batista, ainda não temos perna para tal. Agora isso significa que nós não temos protagonizado lutas importantíssimas nesse ano? Gente, nós vimos coisas maravilhosas esse ano. A luta da construção civil aqui de Fortaleza, do Pará, dos canteiros de obras espalhados por tudo quanto é lugar aí. Nós vimos uma coisa que eu não canso de falar também nos lugares que eu vou, que é emblemático, não é qualquer coisa. Nós vimos o auditório do Faustão aplaudindo greve com a presença da companheira Amanda Gurgel lá, que é uma companheira ligada também à nossa central sindical. Mas por que que a Amanda Gurgel foi lá? Por que ela bombou na internet? Porque ela falou coisas que são do sentimento da ampla maioria do povo. E você botar na Rede Globo de televisão, no programa do Faustão, que é uma das coisas, a maior fonte de alienação que existe no domingo à tarde, até que é uma metáfora, né? Sentar numa poltrona na frente do programa do Faustão à tarde, gente, é complicado. Pois é, aquele auditório aplaudiu greve, é porque tem muita luta acontecendo. Mas aí entra o papel nefasto das direções. Tem muita luta acontecendo, mas tem uma direção que é majoritária ainda no movimento, que é uma direção traidora, que é uma direção que não luta para unificar essas lutas, ao contrário, são generais de derrotas. A gente tem que lutar contra essas direções. As lutas acontecem apesar dessas direções. Essa é a questão. E uma das tarefas que está colocada para nós, inclusive, é numa política de exigência e denúncia, fazer propostas de unidade de ação com essas direções para acelerar a experiência da classe trabalhadora com as suas direções. Nós temos que exigir, por exemplo, os 10% do PIB da educação para a classe trabalhadora perceber que a Dilma prefere pagar a dívida do que dar 10% para a educação, do que dar 6% para a saúde. Nós temos que chamar o pessoal da CUT, não que a gente tenha ilusão de que a CUT vai levar a luta, mas aquelas pessoas que ainda têm ilusão na CUT, tem que acelerar a experiência dela com a CUT. Então nós temos que chamar aí, CUT, vamos conosco 10% do PIB da educação, e eles é que digam não, porque eles estão mais preocupados com a política econômica do governo do que com as lutas de reivindicações da classe trabalhadora. Isso vai fazendo com que a classe trabalhadora acelere esse processo, porque é nesse processo que nós vamos construir uma alternativa de direção. O Saraiva, eu vou aproveitar aqui que está terminando meu tempo, para falar do Saraiva em relação ao que está acontecendo na Europa. Na Europa, essa é uma outra questão. Lamentavelmente, apesar de toda a força da luta do proletário europeu, tem se esbarrado nisso. Tem que passar por cima da burocracia sindical e não tem uma alternativa de direção construída. Agora, o que a gente tem de novo nesse momento, gente? É que grandes aparatos que sempre traíram a luta dos trabalhadores, hoje também não têm mais a força que tinham. Depois, por exemplo, da queda do leste europeu, com o fim da experiência do chamado socialismo real, o aparelho stalinista, que era uma coisa que durante décadas cavalgou, inclusive, na vitória da Revolução Soviética para atrair o operariado no mundo inteiro, como fez na Espanha, na década de 30, como fez na França, na própria Alemanha, em uma série de lugares, não existe mais esse tipo de coisa. Então, essas lutas todas também, e esse papel, essa entrada da juventude, com a força que a juventude está entrando, abre espaços também no processo de uma reorganização mundial da construção de novas direções, de novas alternativas de direções. E aí que entramos nós da CSP com lutas, gente, aqui no nosso, trazendo aqui para o nosso país, né, que o Magela falou que eu falei muito lá de fora, tem que trazer aqui para a nossa realidade. Gente, a questão de ter uma direção autônoma e independente de governos e de patrões não é de menor importância. Isso é de fundamental importância para nós. Sabe por quê? Porque isso que está acontecendo na Europa. Porque isso que está acontecendo no mundo árabe. Porque o que está acontecendo lá fora vai acontecer aqui. E nós temos que ter uma direção que no momento que se coloca, que ela esteja à altura do desafio que vão estar colocados para os trabalhadores. E nós só vamos ter condições de cumprir esse desafio se nós estivermos na direção autônoma e independente de fato, onde que a classe trabalhadora possa confiar para poder fazer esses enfrentamentos. E é nesse processo que a gente tem que se construir. É essa a tarefa que vai estar colocada para o Congresso que nós vamos ter no ano que vem. É acelerar a experiência, pacientemente, aquilo que já vou falar daqui para alguns companheiros, inclusive, mostrar que esse governo não é um governo nosso, que esse governo é um governo da burguesia, é acelerar fazendo chamados, inclusive, de unidade de ação, fazendo exigência e denunciando as direções majoritárias do movimento, para que a classe trabalhadora acelere a sua experiência com essas direções, com a CUT, com a UNE e assim por diante. Agora mesmo, essa questão da queda do Orlando Silva é uma brincadeira. Pode trocar 6 por meia dúzia. Aí chega o Aldo Rebelo e ainda tem a cara de pau de dizer:
eu não me encaixo em nenhuma ideologia. Claro, ele já está totalmente encaixotado pelo agronegócio, pelo neoliberalismo. Foi só ver o papel dele na frente do Código Florestal. Que cara de pau de dizer que ele não se encaixa em nenhuma ideologia. Ele está totalmente encaixotado na ideologia neoliberal, a serviço dessa burguesia, que é um papel que hoje, lamentavelmente, tem cumprido o PCdoB, mas que, como disse o Saraiva, tem muita gente que ainda tem essa ilusão. Tem muita gente que ainda acha que o PCdoB foi o PCdoB do Araguaia. O PCdoB do Araguaia se perdeu nas selvas. Hoje ele está em outra selva, é a selva do mercado financeiro, é a selva da entrega lá na Agência Nacional de Petróleo, do leilão de privatização, é a corrupção lá do Ministério do Esporte. Mas, lamentavelmente, tem muita gente que ainda tem essa questão. Então, essa contradição, que foi colocada aqui por alguns companheiros, o exemplo que ele deu dos Correios, do apoio à luta, do apoio ao fato de uma figura como Amanda Gurgel ter bombado, ter sido aplaudida no auditório do Faustão, é o carteiro chegando na casa e o cara perguntar, poxa, por que existe um sentimento de exploração no conjunto da população? A população sabe que ela está sendo explorada, que é uma contradição. Tem crescimento econômico? Tem, mas também tem uma superexploração brutal sobre os trabalhadores. É um aumento dos acidentes de trabalho enorme. São cargas horárias, são metas abusivas, toda uma série, é um ritmo de trabalho infernal, é o surgimento também da própria inflação. Tudo isso vai fornecendo a volta da inflação nas tarifas, serviços, principalmente, preço de transporte público, tudo isso, que vai dando um caldo de cultura para que as lutas aconteçam. E aí entra o papel da direção, que é a construção nossa de se afirmar enquanto uma alternativa de direção, repetindo, autônomo, independente do governo, independente dos patrões, para que no momento em que no Brasil essas lutas se intensificarem, se generalizarem, a gente não só tem capacidade de unificá-las, mas mais que isso, que no momento que os desafios estiverem colocados, a exemplo do que está acontecendo lá fora, nós estejamos à altura, tá certo? De dar as respostas que a classe trabalhadora brasileira necessita. Inclusive, construindo organismos de dualidade de poder. Dependendo da situação, se é uma situação chamada como uma situação revolucionária, como está acontecendo, por exemplo, lá fora, em que a burguesia entra no processo de ficar dividida e a classe trabalhadora de pé, nós temos que ter organismos que se coloquem, inclusive, como uma alternativa de poder para a classe trabalhadora. Não é óbvio que só nós, enquanto uma central, vamos fazer isso. Porque também nessa questão da disputa do poder, o partido político tem um papel muito importante. Mas ter organismos da classe, autônomos e independentes, é fundamental, inclusive, para a gente poder estar fazendo esse embate. E essa é a tarefa que vai estar colocada para nós aqui. Agora, é óbvio, só para encerrar, que isso vai depender muito do próprio ritmo da luta de classe aqui no nosso país, que tem toda aquela série de mediações que eu coloquei na minha fala inicial, por mais que a gente não goste, mas são dados da realidade também. Agora, nós não podemos nos furtar a realidade de que mais cedo ou menos cedo, e a gente aqui não tem bola de cristal, então não dá pra gente ficar dizendo que vai ser em 1, 2, 3 anos, não sei, tá certo? Vai ser em meses, não sei, mas com todas aquelas, o que tem a favor e o que se tem contra, nós temos que ir fortalecendo a nossa alternativa de direção para que no momento que as coisas se coloquem, nós estejamos à altura da classe trabalhadora brasileira. E eu acho que essa é a tarefa que está colocada para nós. Tá legal? Então é isso. Obrigado aí, pessoal.